E aí, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live do projeto Mídias Estrelas. Deixa eu me ajeitar aqui, me organizar, porque hoje é uma parceira, uma convidada super bacana. Eu queria só lembrar que esse projeto, ele acontece todas as segundas, quartas e quintas-feiras. Na quarta e na quinta-feira, o papo são com universitários e ex-universitários, às 8 horas da noite. Esta quarta-feira, eu vou conversar com Deisiele, que vai falar sobre o curso de Direito, e na quinta, com Luiz Eduardo, que a maioria da galera conhece por Dudu, ele que fez bacharelado em Química e agora está fazendo licenciatura em Química também. Nas segundas-feiras, o papo é com aquela galera que está no terceiro ano. São os terceiranistas. Esse dialeto, como é que eu posso dizer? Esse nomezinho, né? Esse conceito, aliás, quem me emprestou foi a Ana Lídia, que inclusive participou desse projeto aqui há 2 semanas atrás. Ana Lídia é uma Amora, tudinho. Vamos convencer a Andriele, né? Ô Juan, eu já mandei recado para ela no privado, entendesse? Mas eu não sei se ela visualizou. Aí tu dá uma forcinha lá, porque eu também quero que ela participe. Beleza? Só para a gente começar a falar um pouquinho. Segundas-feiras são os terceiranistas, é a galera que está no terceiro ano do ensino médio. Já passaram por aqui Bruno, da EREM Benedita, lá de Macaparana, Nailton, da EREM Coronel João Francisco, São Vicente Ferre, Juan, da Herente de Timbaúba, Vanessa, tentou, não deu certo, tentou de novo, não deu certo, e a gente vai tentar esse sábado, e se Deus quiser vai dar certo. Conversamos com a Ana Lídia, uma menina encantadora, lá da Erenjada de Andrade, de Timbaúba também, e a gente conversou semana passada com a Rafaele, uma live maravilhosa, mas quando chegou no final, a internet nos deu um presente. A gente não conseguiu salvar o vídeo. Hoje eu vou conversar com essa menina, já faz mais de um mês que eu convidei ela e ela de imediato aceitou. Não é? Vou ter assim, eu tenho um carinho enorme, não é? E eu sei que ela vai compartilhar conosco toda uma trajetória de estudo e de preparação para um curso que ela já está mirando. Duda, boa noite. Boa noite. Boa noite. Se tiver baixo o som, o senhor me fale, que eu coloco Voltou. A primeira tentativa nossa é torcer para a internet não cair. que caiu hoje. Oi, caiu. Mas, meu Deus do céu, fiquei morrendo de medo. Eu nervosa aqui. Duda, vamos se apresentar para a galera? Para a galera que Meu está Deus no. do céu, fiquei a ponto de chorar. Fala um pouquinho o teu nome, aonde tu estuda, que série tu estuda, a tua idade, né? Para que a gente. E aonde tu mora, para a gente começar a conversar. Maria Eduarda, 6 anos. Moro no distrito de Sirigi, pertencente a São Vicente, e estudo na EREM Coronel João Francisco, no terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano. Terceiro ano, neste ano de Tem medo do terceiro ano de pandemia. 2020. Neste ano, né? Esse terceiro ano de 2020, É. diferentemente de todos os outros terceiros anos de qualquer ano, vai ficar na história. E eu quero aproveitar, né, que está entrando alguns alunos que são também parceiros de Eduarda no terceiro ano e avisar para a galera de São Vicente Ferre, né, que Emily vai estar conversando aqui conosco no dia 13. Emily, que foi fruto da Coronel João Francisco, hoje está fazendo medicina veterinária e vai estar conversando conosco próximo dia 13. Além de Emily, a gente vai ter aqui, ó, Deisiele, quarta-feira, Dudu na quinta-feira. No dia 12 vamos ter Abraão. No dia 13 vamos ter Emily.
No dia 19, Thaisa. No dia 20, Aleph. No dia 21, Renato. E depois eu conto o resto. Beleza? Depois que a gente se apresentou, a gente começa. Já estás por aqui, Camille? Pontual. Ah, menino, Camille é a primeira. Eu É, mandei todo mundo ser pontual. Humberto Fiquei colocou mandando assim, mensagem ó. para todo mundo. Já já começa, minha gente. Fiquem prontos. Humberto colocou assim, Duda, bem grande. Deixa eu ver. Tem o de Se é ele Isley. que Um aparecesse. recado que Isley deixou aqui, mas ficou no meio de tanta gente que entrou. Ah, eu amo, amiga. Isley colocou. Então, tu também. Isley doida, meu Deus. O Ellison, só fera. Valeu, negão. Saudade de tu. A gente vai conversar depois no Obrigada. privado. Eric, essa é mais uma. Ela tava contigo. Duda, vamos Tava, eu começar, fiquei o tempo porque todo o com tempo ele. corre e a gente vai conversar sobre muita coisa. A nossa live primeiro começa falando um pouco sobre tua trajetória, depois a gente fala um pouquinho sobre esse período de aulas remotas e para finalizar vem aquela partezinha de que projeto de vida e estudo, Sim, né? Como é, estudar e se preparar agir. para o Enem. Me diz uma coisa, me fala um pouquinho sobre tua trajetória de estudo. Quais foram as escolas por onde tu passaste até chegar aqui no terceiro ano? Eu iniciei no maternal e no Jardim 1, em uma escola aqui de Sirigi mesmo. Eu não lembro exatamente o nome da escola, porque a gente chamava a escola pelo nome da Meu tia da gente, Deus que era do a céu. professora. Inclusive, uma das minhas professoras foi tia Gal, que me ensina agora. Por isso que eu chamo ela de tia, porque ela foi uma das minhas primeiras professoras. Aí no Jardim 2, até o nono ano, eu fui para Vicência. Estudei no Instituto Sagrado Coração de Jesus e depois do nono ano, no primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro, eu fui para era em Coronel João Francisco. Aqui, Camille colocou espaço Véia Leandro, dinâmico. Eu e mãe, a gente estava conversando, só que a gente não tinha meu certeza do Deus do nome. céu. Ô, Eduardo, Mãe está aqui com a cara se eu ver. mas tudo bem, tudo bem. Então, isso quer dizer que tua trajetória, essa escola que tu estudaste no ensino fundamental até o nono ano, era pública ou privada? Privada. Passei 10 anos lá. Tanto que, para mim, foi um baque muito grande, porque eu passei 10 anos estudando com as mesmas pessoas. E eu não, os meus amigos de agora, eu não tinha tanto contato, porque eu tinha contato direto com a galera de Vicência. E até no início eu disse, não, mãe, eu vou para Vicência, eu vou ficar em Vicência. E tia Cassiane, que é uma grande amiga de manhinha, que ela morava aqui, depois foi morar em Vicência, ela queria que eu ficasse lá, morasse na casa dela, só viesse para casa no final de semana, ficasse lá com ela e com a Cassandra. Até hoje ela fala que era para eu ter ido. Aí mãe disse, não, tu vai para São Vicente, tu vai estudar em São Vicente. Além do mais, porque eu sou filha única, aí mãe, daqui a 3 anos, se Deus quiser, se tu for para uma faculdade, já vai ser difícil, já sei de agora, não. Aí ela disse, você vai para São Vicente, tem transporte, tem tudo, vai ser melhor para a gente. Aí eu fui para São Vicente. E assim, né? Só profecia, né? E quando tua mãe diz assim, daqui a 3 anos vai para a faculdade, vai para a universidade, vai morar fora. Então, assim, só profecia. Quero dar um alô para a Alcicleide, a fada dos bolos lá da escola, professora Anne. Eu acho que é Anne o nome dela. Boa noite, Eduarda. Boa noite. Saudade. Foi minha professora de português no ensino fundamental, nos anos finais. Muito bem. Vamos começar agora, então vamos lá. Ô, Duda, me diz uma coisa, essa questão de curso, não é porque assim, a pessoa chega no terceiro ano, eu acho que 10% da galera que está no terceiro ano tem um curso definido. E a grande maioria não sabe nem para onde vai. No teu caso, não é essa tua relação com sonhos, não é como é que assim, no ensino fundamental tu já tinha um curso em mente, no primeiro e no segundo ano também tinha, e agora nessa fase, no terceiro ano, às vésperas do Enem, o Enem da tua vida, não é assim, sobre essa questão de sonho, quais são os cursos que tu já mirasse
e se tu tem algum curso que tu tá mirando agora. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Quem me conhece durante a minha vida, eu já pensei em inúmeros cursos, em tudo área diferente. Não é tipo seguindo uma área só, era sempre áreas diferentes. E aí, quando eu era criança, eu não pensava tanto. Aí, quando chegou no ensino fundamental, nos anos finais, eu conheci um professor, o professor Wenis, ensina história. Ele me ensinou história no ensino Hum. fundamental. E aí, eu me encantei muito pela história. A forma que ele ensinava tudo, eu ficava encantada. Aí, eu me admirei bastante. Até hoje, eu tenho essa admiração pela área de história. Aí, logo depois, eu estava no oitavo, foi no nono ano, eu conheci o direito. E aí eu pensei, muita gente dizia, faz direito, Eduarda, tu é brava, era você advogada. Aí eu disse, você é advogada, todo mundo fala você. Aí, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, isso ainda estava no ensino fundamental, ela falando sobre a questão de ser policial e tudo mais. Eu disse, eu vou ser policial. Ela falou sobre, eu disse, eita, ainda entra na área de direito, né? Então eu vou ser policial, não vou ser advogado, não, vou ser policial. E meu pai, ele queria muito que eu fosse dessa área, que eu fosse uma delegada, policial, alguma coisa. E aí, quando chegou no ensino médio, eu me aprofundei mais em física. Podem me chamar de louca, mas no primeiro ano eu pensei em fazer física. Eu conheci uma mulher, só assim, virtualmente eu via ela, e ela falou sobre que ela fazia física, e na sala dela só tinha ela de mulher. E aí eu disse, eu vou querer física. Eu achei linda, eu disse, eu vou fazer física. Aí no segundo ano, aí eu só pensei nisso. Aí no segundo ano, eu exame de vista. E aí, quando eu fui fazendo os da UFPE, e tinha uma galera fazendo residência lá. Aí eu disse, eu fiquei encantada vendo aquele pessoal fazendo a residência, eu fiquei encantada pela oftalmologia. E aí, depois de um tempo, tava eu, minha mãe, minha madrinha e uma amiga delas conversando sobre o filho da mulher, a mulher falando que por aqui não tem terapeuta ocupacional, o filho dela precisa e tem que ir para longe e tudo. Aí eu disse, eita, eu não conhecia. Cheguei em casa e disse, vou pesquisar. Aí eu pesquisei, gostei. Eu pensei, eita, é uma boa, né? No mercado de trabalho tá vago por aqui, e assim até fora também, e até porque eu nunca tinha ouvido falar, então porque tá vago. Então eu disse, vou fazer. Aí até então, há um tempo atrás, eu pensava em fazer. E assim, desde o primeiro ano também, sempre minha segunda opção foi matemática. Porque no primeiro ano, no primeiro, segundo, terceiro, eu sempre gostei desde o ensino fundamental, quando o pessoal tinha alguma dúvida em matemática, eu sempre gostava de ir, tirar, explicar o assunto. Quando eu terminava a atividade, explicar porque deu aquela resposta. E aí, esses dias eu assistindo sua live, eu não conhecia o curso de estatística e eu vi a menina falando, eu vi que se encaixava no que eu pensava, eu vi que eu analisei as disciplinas, vi o peso, vi tudo e eu disse, eu vou investir nisso, e era isso. Então, eu disse, estatística. Atualmente, eu penso em estatística. Atualmente, diante de tantas coisas que tu já pensou, eu Já achei interessante que pensei. tu viajasse por muitas áreas, né? Porque tu fosse do direito, que é muito puxado para humanas e linguagens. Aí tu fosse para É, a área de medicina, né? Porque pensa na questão da oftalmologia. Agora vai muito para a área das exatas, não é? Quando fala de matemática, quando fala de física, mas também quando fala de estatística agora. Essa paixão por matemática, aí eu gosto muito de perguntar, não tem nada a ver com o roteiro que a gente passa para vocês, porque essa galera que eu prometo participar, a gente acaba mandando roteiro para o pessoal não ficar perdido e ficar menos nervoso. Mas parece que piora a situação. Ô Duda, me fala um pouquinho, essa paixão por exatas, quando foi que tu percebeu que tu era melhor em exatas do que nas outras áreas? sempre veio de casa. Minha mãe é professora de matemática, então eu sempre me inspirei Que muito na minha concordo. mãe. Ian E tá colocando aí aqui, ó, exatas não é de Deus. Concordo também.
É de Deus, sim, Andro. Exatas é muito de Deus. Exatas é Sim, maravilhoso, minha diz. gente. E aí, já veio de casa. Eu sempre me inspirei muito. Até hoje eu me inspiro muito na minha mãe. E aí, eu vi ela em casa e assim, eu acho que muita gente fala que é no sangue da minha mãe, meu da minha mãe já veio. Só que eu digo que foi no ensino médio. Eu acho que foi justamente com Dina, porque às vezes no primeiro ano eu ficava corrigindo atividade, eu pedia para corrigir, e assim, eu sempre, minhas amigas, quando ficavam em recuperação, vinham para aqui para casa e eu explicava o assunto. E assim, eu vi que eu tinha jeito para a coisa, tinha jeito para a área, né? Aí eu disse, exatas. Por mais, porque assim, no ensino fundamental, como não tem tanto peso a questão do vestibular, a gente foca só na escola, aí a gente não tem aquela questão de qual a gente sai pior e qual a gente sai melhor. É bem mediano tudo. Aí foi no ensino médio que eu vim perceber mais essa realidade e vi que era a área de exatas, que eu tinha um domínio Em maior. relação às tuas escolhas, a tua família, não é? Principalmente tua mãe, que é professora, assim, é, é, existe alguma imposição da parte dos teus familiares sobre a área ou o curso que tu escolhe, ou assim, ou tudo que tu escolhe o pessoal apoia? Mãe já estava aqui balançando aqui atrás, dizendo o dedo, dizendo que não. Minha família, minha família, ela me apoia bastante em tudo. É assim, se eu quiser chorar, o ombro que eu tenho é toda a minha família. Minha família, ela me apoia muito, muito, muito. Em tudo, minha família tá ali. Se eu dizer, ei, eu quero isso, aí eu posso ir para tua casa. Tipo, minha família que é de mais longe. Porque aí tem um lugar melhor por perto para estudar, para fazer um curso, enfim. Vão estar me esperando de braços abertos. Se eu dizer, porque na minha família, tanto minha mãe como minha tia é professora. Minha mãe, minha tia, minhas madrinhas. E aí eu sempre me inspirei muito na questão de professor, por isso assim, eu já pensei muito. Desculpa, Continua. eu já pensei muito em fazer licenciaturas por conta da minha família. E eles até minha tia estava falando um dia desse com minha mãe, que se eu fizesse licenciatura, como eu sou nova, eu tenho 16 anos, estava falando, né, que dava para fazer uma licenciatura, uma pós-graduação, fazendo meu planejamento se eu fizesse isso. E eles sempre me perguntam, sempre me apoiam bastante em tudo. Minha família é minha base mesmo. Eu posso me apoiar nele sempre. A última pergunta antes dessa fase, dessa primeira parte da live, é a seguinte, sobre essa questão de morar fora. Porque a gente sabe que esses cursos que tu falou, a maioria deles, tirando assim, direito tem em Timbaúba, mas os outros, né? Aí a gente vai para medicina, a gente vai para estatística, a gente vai para física. Nenhum deles tem aqui por perto, né? Todos eles estão nas capitais. Sobre essa possibilidade praticamente real de sair de casa e ir morar fora. E aí? Assim, como eu já tinha dito, eu sou filha única e eu sou muito, muito, muito apegada à minha família. É algo que eu já tenho que começar a me preparar, porque vai ser muito difícil para mim e eu falo muito para os meus pais também. Ano passado mesmo, quando eu fui para o Ciência Jovem, era eu chorando lá e meus pais chorando aqui, por conta da distância. E assim, vai ser algo que vai ser difícil, mas é a realidade e assim, né? A gente vai ter que enfrentar. Muito bem. Uma realidade que está, se Deus quiser, bem próxima. Eu queria lembrar, né, galera, que é assim, esse é o projeto Mire as Estrelas e toda segunda-feira, às 7 horas da noite, é hora da matinê. A gente conversa com essa galera que Ana Lídia batizou de os terceiranistas. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Eu sempre chamava de terceirão para lá, terceirão para cá, mas agora eu estou usando esse substantivo, né? Os terceiranistas, porque na verdade inclui essa galera que está sofrendo, viu? Eu não queria ser terceiro ano em 2020. Eu acho que, por exemplo, é Eric está aqui, né? Acompanhando a live. O Duda, ele está perguntando o que é ciência jovem. Depois tu vai explicar, viu? Eu não queria, por exemplo, Eric está aqui, né? Terminando medicina, foi atrapalhado por conta da pandemia, mas assim, é totalmente diferente de quem está no terceiro ano, que é justamente a questão de quê? De você decidir o futuro.
não é? E então a gente tem toda aquela expectativa de chegar no terceiro ano, de se preparar para o Enem, quando chega no terceiro ano, babou. E aí eu queria agradecer, né, e dizer que próxima semana, de hoje a... né, aliás, sábado eu vou conversar com Vanessa, que é aluna do Getúlio Guedes, está também no terceiro ano. Getúlio Guedes é uma escola lá de Pedras de Fogo. E Vanessa vai conversar conosco no sábado, justamente no sábado, porque a tentativa que a gente fez numa segunda-feira, a internet não deu certo. Na outra segunda-feira, de hoje a 8, o papo vai ser com Emily, que é uma aluna da Herente de Timbaúba. Vai estar aqui conversando. Eu não conheço ela ainda. A gente vai conhecer na live, no projeto. E no dia 17, na outra segunda-feira, o papo vai ser com o Robson, aluno que é também da Herente, e vai estar conversando aqui conosco sobre o sonho dele de tentar passar para agronomia. A gente vai falar sobre isso. Hoje, o papo é com a Eduarda, que atualmente está pensando no curso de estatística. Vamos falar sobre as aulas remotas, sobre esse período de educação à distância. Eu peço a Yandro que não se manifeste neste momento, porque eu sei que ele, junto com outros, está um pouco revoltado. Mas vamos falar sobre esse período, não é? Primeiro eu queria que tu falasse para a gente, Eduardo, a tua rotina. Como era a vida, o dia a dia, os horários de Eduarda antes, aliás, até o dia 17 de março, e como é a rotina agora do dia 18 de março para cá. Ou seja, como era o dia e os horários da Eduarda antes da pandemia e com a pandemia. Antes da pandemia, tinha a diferença do dia que era um turno e do dia que eram dois turnos. No dia que era um turno, era de uma certa forma mais tranquilo para mim. Eu ia para a escola de manhã, chegava em casa, descansava um pouquinho à tarde, fazia as atividades e de 6h pouca pegava o ônibus para ir para um cursinho que eu estou fazendo. Aí na terça e na quinta-feira era muito corrido para mim. Eu saía de casa de manhã, chegava em casa umas 5h pouca. Tinha dia que a gente chegava, era 5h40. E eu tinha que sair de casa 6h pouquinho. E aí tinha dia que eu só tomava banho, não dava nem para comer nada. E era bem corrida a minha E tu rotina. fazia o que à noite? À noite tu Depois da fazia o pandemia, quê? Aonde? cursinho, cursinho, Nazaré, os Tu ia melhores do toda noite, mundo, Eduarda. toda Aí tu noite. acordava de que horas e tu dormia de que horas? Eu acordava de 6 horas e iria dormir, dependia do dia, que horas a gente chegava. Porque teve um dia que o ônibus quebrou no meio do caminho. Quem é do interior já sabe o que é isso. Aí, depende, 11h pouca, meia-noite, por aí. E agora, como é agora a tua rotina? Tanto que antes de entrar na quarentena, teve um dia que eu até passei mal, que eu não estava me alimentando direito, né? Aí agora, no início, assim, né? Atualmente está da seguinte forma: de manhã eu acordo de 7 horas agora, me organizo, aí vou ter a aula da escola, que é de 8 até meio-dia. Aí, quando acaba de meio-dia, eu vou almoçar. Aí, à tarde, quando tem alguma atividade da escola, quando estou com um pouquinho mais de coragem, eu busco fazer. E assim, quando tem muito dia que assim, o tempo desse estava tendo muita dor de cabeça. Aí eu buscava à tarde ficar mais parada por conta era a minha visão, eu acho. E aí, à noite, como era o meu horário, antes era à noite para o cursinho, até o pessoal de lá indicou que a gente continuasse vendo as aulas para o Enem à noite. E assim, eu buscava ver à noite. Porém, como semana passada, teve uma professora minha que estava de atestada, professora de matemática e química. Aí, no horário das aulas de matemática e de química, no horário da aula de matemática, eu reforçava o Enem em matemática, já que seria aula de matemática. E na aula de química, eu ficava estudando para a química do Enem. Pro Muito Enem. bom, muito bom. Ô, Eduarda, outra coisa, já que a gente entrou nessa questão de rotina, quando eu estava conversando com o Nailton aqui, né, em uma das lives, Nailton falou que ele gostava muito de estudar, de praticar, né, assim, de revisar e etc. Assim, de preparar o horário de estudo preparatório para o Enem, ele gostava muito depois das 9 horas da noite.
Tu tem um horário Eu, definido que tu gosta, assim, não, esse horário para mim é melhor? eu sou uma pessoa que do nada me bate uma vontade muito forte de estudar. E assim eu vou, independente do horário. Se naquela hora bateu, eu vou, independente de estar no meu horário que eu tinha preparado ou não. Era meu horário de descanso, mas bateu uma vontade forte, eu vou. E assim, às vezes do nada bate aquele desânimo, né? Que bateu muito, 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 muito em mim. E assim, quando bate, muitas vezes eu não consigo. E assim, eu não tenho um horário físico, eu vou até quando, tipo, minha mente ainda está aguentando, minha mente ainda está aprendendo, eu vou. Agora, se eu ver, não está aguentando, eu não estou aprendendo mais. Eu estou vendo a aula, mas eu não estou aprendendo. Aí eu vejo que chegou a minha hora e é a hora de descansar. Beleza. A gente não vai atropelar não, porque eu tenho uma pergunta para fazer em relação a isso aí, mas eu vou deixar para depois, porque senão a gente atropela as partes da live. Jaqueline, que sempre nos acompanha, mora lá em Uricuri, no sertão, ela colocou assim, ó, Eduarda, parabéns. Beleza? E a galera aqui, ó, Obrigada. Taliandro, Avani e Nailton, num pequeno debate que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui, porque estão Eu estou vendo aqui, meu Deus do céu, será que estão gostando? Eu pensando, meu Deus, o pessoal tá falando falando de de quê? exatas, de física, de saúde, mas enfim. Estão falando agora do time da noite, do time não sei de que horário, estão defendendo os horários Pois agora, é, né? pois é. Eu quero agradecer a galerinha que está acompanhando e lembrar que essa quarta-feira o papo é com Deise L que foi universitária, não é? Terminou o curso de Direito e agora está lutando por um lugar no mercado de trabalho. E na quinta-feira, para os apaixonados por exatas, o papo é com Luiz Eduardo, que fez bacharelado em Química e agora está fazendo licenciatura em Química. Beleza? Tudo bem. E Marcela, minha amiga da faculdade, minha irmã, um cheirão. Vamos lá? Eduarda, sobre essa questão das aulas remotas, é uma coisa que eu sempre pergunto à galera é o seguinte: ninguém, assim, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu queria saber o seguinte: para tu, esse período que vem de 18 de março até agora, em relação à questão dessas aulas remotas, em relação a essa questão de educação à distância, não oficial, mas não deixa de ser educação à distância, não é? E assim, me fala mais ou menos como é essa tua relação de aprendizado, tipo assim, quais foram as coisas boas que tu pode tirar desse período e quais são as coisas ruins que tu diz assim, olha, depois que isso passar, eu nunca, isso aqui eu vou, porque a gente tem aprendizados, né? Tem coisa que a gente aprende por conta desse período e vai levar para a vida. Então, o que foi em tu que tu conseguiu desenvolver de positivo nesse período e aquilo que tu diz assim, meu Deus, eu não me dou bem com esse modelo de educação, com esse modelo de aula. Uma coisa que nesse período e com essas aulas remotas foram bons para mim, é que assim, eu sempre cliquei muito na tecla contra aulas online, porque eu não me dava bem. Tinha uma época no primeiro ano que as meninas falavam, esse assunto, qualquer coisa, depois eu vejo em casa em videoaula. Eu não, eu tenho que prestar atenção, porque eu não conseguia aprender com videoaula, porque eu já estava acostumada com o meu professor, e aí depois eu não conseguia me acostumar com aprender com outro professor, porque eu já estava acostumada com o método que o meu professor ensinava. E aí eu sempre era contra porque eu não aprendia. Aí veio essas aulas remotas, eu disse, agora não tem a opção de não ter, tem que ter ou ter. Aí eu disse, eu tenho que me virar. Aí foi. E aí acabou que eu me adaptei. E isso foi um aprendizado para mim. Foi uma das melhores coisas desse período para mim, porque eu acabei aprendendo bastante. E o lado ruim é o mais nítido, né? Que nem se compara com as aulas presenciais. Porque você está ali com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você lhe impulsionavam a estudar pessoalmente, que tinha aquele empurrão para você estudar. E assim, você está estudando presencialmente com seus amigos, de uma certa forma tem aquele impulso de você estar com a galera, tudo mais. E você está em casa, às vezes bate aquele desânimo, bate o sono, bate a preguiça. Olha, e sobre essa questão do autodidatismo, sobre essa questão assim de pegar um conteúdo antes do professor, muitas vezes, tu consegue fazer isso e qual é a dica
que tu deixa para essa galera que tem dificuldade? Tu mesmo disseste, né? Eu tenho dificuldade nessas aulas remotas. E aí, tu consegue, nesse período, ser autodidata, de conseguir entender alguma coisa que os professores, por algum motivo, não conseguiram explicar, ou tu não conseguisse entender, e depois sozinha tu consegue entender? Agora sim, né? Porque como eu tive que me virar nos 30, como eu tinha falado, principalmente para a questão de vestibular, que às vezes eu vejo aulas de professores que não são meus, logo eu não tenho contato com eles, eu tive que desenvolver essa questão. E aí eu tento, muitas vezes, na questão da prática das questões. Eu vou lá, faço as questões, e aí quando eu faço as questões e não entendo alguma coisa, aí eu vou procurar a resolução dela, principalmente isso em exatas. E depois de eu ver a resolução da questão, eu tento me auto-explicar as questões. Eu funciona mais o autodidatismo comigo na área de exatas. Nas outras, não tanto. Meu Deus do céu. Em história é uma coisa tão fácil da pessoa entender. Ah, não. História também. História, graças a Deus, eu sempre tive uma boa relação, assim. Só no primário eu acho que não teve tanto. Mas eu tenho uma boa relação com história. História eu consigo me auto-explicar com as questões. Principalmente, eu gosto de ver se eu aprendi um assunto com as questões, porque nas questões, às vezes, eu tenho aquela resolução explicando embaixo. E aí eu leio essa resolução e depois me explico o porquê daquilo. Eu queria só frisar aqui rapidinho, vi, Duda, antes da gente continuar, que Jaqueline ela colocou um comentário aqui que eu achei muito bacana. Mas antes aqui, ó, Josefa Araújo colocou assim: Eduarda é um encanto de menina. Quem é Josefa? É, tia Josefa, eu conheço ela desde que eu era. Ela me conhece, no caso, né? Desde que eu era pequenininha, na igreja. Gisele, Tia Josefa. Gisele Obrigada, colocou tia. assim, ó, Duda é um exemplo de pessoa que começou estudando antes da Obrigada. quarentena e ainda continua. Eu passei um tempo parada. Ah, pois é. Isley Passei. colocou assim: Tu é nosso orgulho, amiga. E aí, a Jaqueline fez um comentário, né? Que ela colocou Obrigada. assim: ó, aprendi com você, no caso, com o nosso projeto, plano A e plano B. Ensinei a minha sobrinha de 10 anos, já para ela ir pensando nesses planos. Ô, Jaqueline, eu vou explicar rapidinho, a Duda e a galera. Essa resenha de plano A e plano B, ela surgiu quando eu estava na sala de aula. Tinha um menino chamado Geazi, inclusive eu mando um abraço para ele. O sonho do Jazier era ser jogador de futebol. E ele já estava no terceiro ano, fazendo testes em Recife. E assim, todo o teste que ele tentava fazer, ele nunca recebia um resultado positivo. E um dia eu chamei ele e perguntei, né, Jazier, tu tá com que idade? E ele disse assim, com 17. Aí eu fiz assim, para a pessoa ingressar num time de futebol, não é, e ter um futuro promissor, é até que idade? Aí ele disse, até 19, se eu não me engano, foi isso que ele falou. Porque a partir dos 20 a pessoa já é considerado velho, né, para começar a carreira no futebol. Aí eu perguntei assim, ele, qual é o teu plano B? E aí eu não lembro se ele falou que tinha um plano B. Mas foi nessa conversa que eu tive com esse aluno que eu comecei toda vez que eu conversava com os alunos, eu sempre falava, minha gente, plano A e plano B. Porque se o plano A não der certo, vai para o plano B. E muitas vezes o plano A e o plano B é o mesmo, não é? Só muda as universidades, não é? A Vani estava conversando comigo um dia desse falando sobre a questão dos campos e eu sempre gosto muito de dizer para a galera, minha gente, mirem nos campos do interior ou que não sejam os campos centrais. Por exemplo, Recife, então eu posso procurar no Cabo, não é? Se tiver em Jaboatão, se tiver em Camaragibe, né? Mas não só em Recife. João Pessoa, né? Que eu procure em Santa Rita, né? Nas cidades mais próximas, mas não somente em João Pessoa. Então, o plano A e plano B pode ser o mesmo curso, mas universidades diferentes, e pode ser também o curso A, um curso que eu penso para o plano A, e o outro que seja parecido que eu penso para o plano B. Mas é sempre bom ter o plano A e plano B, porque no SISU a pessoa pode se inscrever em dois cursos diferentes, não é? E a pessoa pode muitas vezes não passar na primeira opção e passar na segunda. E depois se preparar melhor e, quem sabe, um dia tentar a primeira também.
Então foi mais ou menos assim que começou essa ideia. É a dica que eu deixo para a galera que está acompanhando. Pessoal, plano A e plano B. Sempre construam isso aí, né, para não ter grandes decepções no dia do Enem. No dia do Enem, não. Quando sair a nota do Enem e for lá correr atrás lá no SISU. Eduarda, sobre essa questão dessa pandemia, não é? Eu sempre digo muito uma frase, provavelmente já deve ter escutado, porque eu sempre falo muito isso nas lives, que é uma frase de Padre Fábio de Mello, que ele diz assim, né? Estamos na mesma tempestade, mas não, Mas não no pois mesmo é. par. Com certeza o barco do terceiro ano é o pior que existe nesse período, nessa tempestade. Certeza. Pois é. E aí, Vou dar certeza do. eu queria que tu me falasse o seguinte, psicologicamente, olha, interessante que a maioria das pessoas que conversaram comigo nessas lives criaram ou desenvolveram, criaram não, né? Desenvolveram a questão da ansiedade. Ou, ou mesmo sem ansiedade, diminuíram o ritmo, ficaram sem esperança e de repente voltaram a estudar. No teu caso, como foi que teu psicológico se comportou de março até agora, comecinho de agosto? Logo no início, disseram a gente que eram 15 dias, né? Ah, eu disse, é só 15 dias, esses 15 dias eu fico parada, sem nada não. Aí eu fiquei parada, né? Só que foi indo, vem a mais 15 dias, e mais 15 dias, e mais 15 dias, e eu ficando parada. E aí chegou um momento que eu disse, não, eu tenho. Aí chegou a semana do simulado no meu cursinho. Eu disse, eita, chegou um simulado já. E eu não tinha visto nada, eu estava me sentindo perdida. E aí eu fui ver todas as aulas que o cursinho já tinham feito para a gente. E o que aconteceu? Eu quis ver todas as aulas para acompanhar a galera. E aí eu vi todo, eram muitas aulas. E eu vi tudo em uma semana, não sei como foi isso. Aí chegou o simulado, eu super confiante, né? Fui lá fazer o simulado. Só que aí não foi muito boa, né? Porque o que aconteceu? Eu só vi as aulas, entrou aqui e saiu aqui. Eu só vi as aulas. Eu não praticava, eu não fazia nada, porque eu queria só. Eu só queria acompanhar a galera. Essa a minha cabeça. Eu disse, eita, eu tenho que acompanhar meus concorrentes. No mesmo nível que eles, né? Na mesma aula que eles. E aí, mas isso ferrou, acabou me ferrando bastante. E eu vi todas as aulas em uma semana, mas eu não praticava, eu não via, estava sendo minha maior dificuldade. Eu não anotava o que eu entendia, eu acabava apenas anotando aquilo que passava nos slides dos professores. Então, isso eu não estava aprendendo nada. Aí, depois chegou o período da votação. Eu disse, eita, tem a chance de ser em maio. Aí eu pensei, a maioria vai votar em maio. Quanto mais distante, melhor. Até para o pessoal que está estudando bastante, porque é mais tempo ainda para revisar. E também por conta da galera que não tem a oportunidade, para eles vão ser melhor em maio. E aí eu disse, vai ser maio. E inclusive ganhou, né? Depois eu vou falar da minha revolta. E aí Mas tu votou em maio? eu disse, eita, Hum. votei em maio. Tenho uma esperança ainda. Aí chegou toda aquela burocracia, né? Aí eu disse, foi até com a Vani que eu falei. Aí eu falei amanhã, disse, se for em janeiro, minha gente, eu vou desistir. Eu não vou Chegou um momento que eu disse, eu vou desistir, eu não vou prestar vestibular esse ano. E graças a Deus, esse ano não vou pagar, eu vou desistir, eu não vou prestar vestibular esse ano, não. Chegou um momento que eu disse isso, eu vou desistir. Aí, manhã falou comigo, a Vani falou comigo, dizendo, pois, tu depois tem mais uma vez do que tu se arrepender por não ter feito. Aí eu disse, realmente, eu fiquei conversando com ela um tempão e eu disse, não, vou fazer. Porque eu pensei realmente em não fazer mais. E aí, depois, quando saí, eu disse, eita, agora o tempo diminuiu mais ainda. E aí eu voltei com tudo e estou estudando agora mais certinho novamente. Mas em algum momento tu teve medo, assim, ou ficou preocupada em relação a essa questão da pandemia? Assim, ficou surtada de ficar, ai meu Deus do céu, será que eu tô? Será que. Eu tive, né? Aí o que aconteceu? Fui assintomática. Eu
eu tive um dia que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu não conseguia dormir, eu só chorava. Eu queria que o dia amanhecesse logo, para que eu visse que eu estava bem, meus amigos estavam bem e que minha família estava bem, estava todo mundo bem. Eu com muito medo de acontecer alguma coisa com eles, com tudo que eu estava vendo, né? E aí eu chorava a noite inteira, tanto que esse dia eu deixei um monte de cartinha na minha casa para os meus pais. Eu chorava muito à noite, eu me levantava e ia olhar meus pais e só chorava, chorava, chorava e não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir só querendo que chegasse o outro dia. Esse dia foi muito tenso para mim. E aí eu não conseguia dormir, eu só chorava. Aí comecei a escrever um monte de cartinha, um monte de aqueles post-it, deixei colado todinho na casa, para quando eles acordassem, visse. Tipo, eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu achava que minha vida ia embora naquele dia. Eu deixava uma cartinha de te amo, eu tentei fazer de tudo, pedindo desculpa, tudo. Olha, mas assim, essa parte essa noite de ansiedade, só foi essa noite. Não teve. Esse dia, assim, esse dia foi o mais tenso, eu posso dizer. Tiveram, assim, corriqueiramente eu estava tendo, que às vezes na minha cabeça eu estava tendo falta de ar, só que eu não estava com falta de ar. Mas, mas ficava o tempo todinho, eu ficava com um termômetro na minha cabeceira da cama e o tempo todinho olhando a temperatura, o tempo inteiro, 24 horas no dia, para onde eu ia, era meu termômetro junto, para eu olhar se minha febre estava alterada, né? E aí, só que o dia mais tenso foi esse dia. Vamos a uma pergunta aqui, né? Um perguntaço, aliás. Diogo Moisés colocou assim, ó: Oi, Duda, boa noite. Qual dica você dá para aqueles alunos que enfrentam problemas de transtorno, de déficit de atenção ou algum problema de concentração por meio da ansiedade? Muitas vezes, eu também não consigo me concentrar. Eu falo isso porque, assim, tem dia que eu fico em casa, me dá o sono, eu não consigo me concentrar. Mas o que eu diria para essas pessoas agora, se me encontrassem, eu não conseguindo me. É, eu fui muito pegada de surpresa com essa pergunta, né? Que eu tô nervosa. Mas, enfim, o que eu diria é que ela lembrasse, quando ela acordasse, o porquê que ela está ali, que ela tem um propósito e que Deus preparou um planejamento para a vida dela. Se ela tem aquilo, algum motivo tem, e que ela deve seguir em frente, continuar tentando diariamente, persistindo, que o que tem para essa pessoa está guardado e que ela deve continuar persistindo diariamente para que os sonhos sejam realizados. Uma vez eu escutei isso, eu não estou lembrada de quem foi, que eu guardo isso para. Sempre que eu tenho a oportunidade de dizer a alguém, eu digo, e eu guardo isso para mim. Que acho que um professor que me falou uma vez, que diariamente, todos os dias, eu lembrasse da criança que eu era, e se aquela criança que eu era se orgulharia da pessoa que eu sou agora, e essa pessoa, se aquela criança se inspiraria em mim para ser alguém quando crescesse. E a Vani me lembrou aqui de uma dica dela: respirar e respeitar o tempo, porque cada um tem seu tempo. Às vezes a gente vê, fulano estuda não sei quantas matérias por dia, vê várias coisas, mas é o tempo de fulano. Seu tempo é o seu tempo. Você só tem que se respeitar, que seu momento vai chegar na hora certa. A Vani, ela me falou uma vez, disse, se não acontecer para mim ou para tu esse ano, é porque não era para ser. Quando for para ser, há de vir. Show! Show, show, show. Muito show, velho. Massa, massa. Ó, assim, eu tô bestinha, né? Eu tô bestinha, primeiro com a tua maturidade, sendo tão nova. Eu acho que é uma expressão que eu uso muito, essa questão de maturidade. Né? Micaele colocou aqui, ó, sensata demais. E eu concordo plenamente, assim, com o que tu falou em relação a cada um ter o seu tempo. E eu gostei muito também do que tu dissesse a Avani, que é essa questão de respirar e respeitar o tempo, né? Mas eu queria chamar a atenção para outro detalhe. Isso que tu falou sobre essa questão assim, né? Uma criança olhar para você, será que essa criança ia se inspirar
né, que se você seria exemplo dessa criança, assim, que forte isso. E aí é meio que a gente imediatamente, eu acho que, eu não sei se quem está acompanhando pensou da mesma forma que eu, mas imediatamente você é obrigado a fazer uma autoavaliação. Meu Deus do céu, forte, viu? Forte. Mas assim, show de bola. Eduarda, eu não nego, não é que eu tenho um carinho muito grande por tu, Eu também. né? É assim, eu acho que a gente construiu uma relação de respeito e admiração muito grande, né? E não é à toa que eu te convidei para participar desse projeto, porque eu sabia que tinha algo muito bom, que Deus tinha preparado algo muito bom. Minha gente, essa menina passou o dia tensa, nervosa. Quando eu falei com ela sobre esse projeto há um Muito, mês atrás, ela disse: Me diga o muito. dia que eu quero me arrumar, dar escova, dar chapinha, não sei o que, não sei o que. E hoje eu estou vendo ela espontânea, natural, mas principalmente verdadeira. Não é uma verdade nas palavras, com a segurança. Não é? O pessoal está colocando aqui arrasa, 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 belas palavras. Vamos para a última parte da live, porque a gente só tem 12 minutos. Passou muito rápido. Já? Pois é. E a gente vai conversar agora sobre essa questão das dicas. Alguém aqui, deixa eu ver quem foi, vi? Anderson. Anderson colocou assim: respirar faz parte do processo. É importante, às vezes, não se cobrar tanto, até como forma de recompor as forças. Não é? E lembrando que, assim, né? Esse é o Enem de vocês. Para quem está no terceiro ano, animado ou não, esse é o ano. Se não der certo, tenta no próximo. Mas o importante é tentar. Eduarda, tu fez o Enem no primeiro e no segundo ano? Fiz. Fiz sim. No primeiro e no segundo. No primeiro ano, inclusive, eu fiquei, no dia que teve exatos, aí eu fiquei entre as três últimas pessoas. Para sair da sala. Foi. É, e no caso, quando tu olha para o teu Enem no primeiro e no segundo ano, tu percebe que tu tem que melhorar em alguma área? Percebo. Sim. Principalmente em linguagens. Eu acho que Repete que tá dando problema no áudio. Volta. em linguagem, Tá. todo ano era onde, eu acho que é porque o dedo estava em cima. Em linguagem, eu obtive nos 2 anos a menor nota. Então, é onde eu preciso, eu acho, melhorar mais. Muito bom. Vamos falar agora sobre essa questão de dica de estudo. Não é? Primeira coisa que a gente sabe que a redação ela é importantíssima. Eu lembro muito porque na Ailton, porque eu também fiz uma live, na Ailton falou muito sobre a questão de redação, não é? Então, assim, eu queria saber de tu, quais são as estratégias que tu estás utilizando quando tu olha para a estatística. A nota de corte, ela não é muito alta, mas ela também não é muito Sim. baixa. E é preciso se garantir. Então, assim, quais são as estratégias que a Eduarda está utilizando? Não é? Como é o teu modelo de estudo? Quando tu pega as questões ou alguma coisa para estudar ou para resolver, assim, qual é o caminho? Qual é o traquejo? Não é? Qual é o jogo de cintura? Quais são as armas que a Eduarda está utilizando para realizar esse sonho? 10 minutos. Eita, já tá falando aí 10 minutos, meu Deus. Eu busco muito praticar. E assim, uma dica, porque assim, exato, tem aquela questão das questões fáceis do TRI, né? E aí, quando eu vejo a questão de exatas, onde é mais claro, a questão mais fáceis e mais difíceis. E eu falo muito de exatas porque minha estatística, o peso maior está em ciências da natureza e em matemática. E o que eu faço? Eu busco pelo menos fazer 15 questões. E aí eu vejo eu vejo 5 questões mais fáceis, aquelas questões que não tem aquele texto, é mais o básico.
Porque para a gente saber a mais complicada, a gente tem que saber o básico. Aí eu vejo aquelas assim, mais 5 das mais medianas, aquelas que não são tão difíceis, e vejo mais cinco de vestibulares. E aí, e praticar a redação. Porque assim, eu sou uma pessoa que, se uma pessoa me mandar aqui, através do impulso de alguém, se alguém me mandar, pedir para eu fazer, é que eu vou estar ali mais disposta ainda para fazer. Se realmente, quando alguém não me manda um tema, eu faço. Mas assim, sempre que me fazem, eu busco estar mandando redação. Eu gosto, é o ideal praticar a redação. E assim, eu sempre gosto de estar praticando e eu guardo todas as minhas redações. E por mais que eu não seja tão boa em redação a ponto de corrigir uma, eu pego a minha primeira redação do início do ano e digo, meu Deus do céu, como foi que um professor conseguiu corrigir isso? E isso eu consigo perceber graças às práticas que eu tive durante todo o ano. E aí, Nailton até falou aqui de um aplicativo que é o estuda.com, que ele é muito bom. Você pode escolher o nível da questão, o subconteúdo, e ele também lhe dá uma porcentagem, que se eu não me engano, no final é da quantidade de seus acertos e erros por área. Ele Ô, é muito, muito bom. Eduardo, tu falou, tu lembra aquele aplicativo que Vanusa e Valesca falaram? Tu conseguiu baixar ele? O que Valesca falou, Valesca, foi Valesca, foi o estuda.com, justamente foi o estuda.com, se eu não me engano, que foi o que eu baixei. E o que Vanusa, ela falou, eu acho que eu não cheguei a baixar. Aí eu não estou lembrada exatamente. Porque um dos, se eu não me engano, era pago, Olha, os aplicativos. e no caso, tu é muito bom em exatas, beleza. Mas a tua área, assim, que tu não é muito boa, não é que tu não é como a de exatas, é linguagem e humanas, não é isso? Mais linguagens. Porque, assim, humanas, assim, o que eu não gosto tanto é filosofia. O que me deixa, assim, um pouco magoada com humanas é filosofia. E no caso de linguagens, é, como é que tu faz para superar essa dificuldade em linguagens? Assim, porque quando eu, no dia que eu, porque assim, eu inicio um conteúdo, e enquanto eu não terminar esse conteúdo e perceber que eu estou tendo domínio sobre esse conteúdo, eu não passo para um Boa, próximo. boa dica, boa dica. Aí, no dia que eu começo que eu sei que esse dia eu vou estudar matemática, eu vou estudar física, eu vou estudar química. É os dias que eu vou super feliz. E assim, nos dias que eu vou, por exemplo, ver uma matéria, uma disciplina que eu não gosto, eu fico, meu Deus do céu, hoje eu vou ver tal disciplina. Estava um pouco mais desanimada. Mas assim, o que eu faço? É sempre prática, porque aí, na prática, a gente percebe onde está minha, eu percebo onde está a minha maior dificuldade naquele assunto. Porque no assunto vai ter alguma coisa que eu vou saber, por mais que não seja a área que eu goste. E aí, já que linguagens, principalmente português, requer muita interpretação de texto, e aí o que eu busco, além de ver vídeo aula, eu busco ler sobre os conteúdos, porque aí já me ajuda na interpretação de texto. Eu queria só lembrar assim duas dicas rápidas. Tu falando aí, eu fiquei me lembrando de algumas coisas. Primeiro sobre a questão das questões fáceis, não é? Várias pessoas que passaram pelo nosso projeto e para que a galera que é terceiro ano se liga nisso aí, o pessoal sempre diz assim: procure responder as questões fáceis do Enem. Elas dão uma pontuação muito maior do que as questões difíceis. Porque tem gente que mira tanto nas difíceis, só que a questão difícil, perto da questão fácil, do mesmo conteúdo, a questão fácil ela tem uma pontuação maior. Mas se você acerta as duas, tipo trigonometria, tem uma questão fácil, uma questão difícil, mas eu acertei as duas, parabéns, sua pontuação vai lá para cima. Mas procure sempre mirar e acertar as questões fáceis. E outra, que agora eu me esqueci. Fui falar tanto de agora que eu acabei me esquecendo da outra dica. Eduarda, a gente está perto de finalizar a nossa live. Eu queria agradecer imensamente. Ainda tem outra pergunta, né? Só estou agradecendo porque eu estou com medo do tempo estourar aqui e eu ter que salvar a live antes de falar isso aí. Mas assim, o teu futuro já está certo. Pode ter certeza disso, viu? Assim, Deus já preparou
E é interessante porque Deus prepara e a gente corre atrás. Infelizmente, para algumas pessoas, Deus preparou, mas a galera não corre. Você não, né? Deus preparou e tu tá correndo atrás. E eu tenho certeza que em fevereiro, março, dependendo da data do SISU próximo ano, a gente vai estar celebrando a tua vitória e da galera que está acompanhando aqui também. Porque eu sei que é o pessoal que está se preparando, é o pessoal que também está se organizando para isso. E Andro, só uma lembrança, Yandro colocou assim, né, que estava pensando em não fazer o Enem. Faça, porque tudo na vida tem um propósito, não é? E eu preciso dizer isso rapidamente. Na live de quinta-feira, que foi com o Elton, uma pessoa que estava acompanhando, ele colocou o seguinte, né? Que o terceiro ano desse ano é um terceiro ano de heróis. Porque nunca na história um terceiro ano passou por esse desafio, não é? E assim, na dificuldade, esses heróis vão conseguir aquilo que outras pessoas conseguiram em momentos fáceis. E vocês vão conseguir em momentos difíceis. Então não tem como dizer que assim, esse momento é especial, mas que esse momento especial está transformando vocês em pessoas, em lutadores especiais. Porque, diferentemente de tudo, vocês vão poder celebrar, mas uma celebração muito diferente. Leonardo está colocando assim, parabéns, Duda. Uma jovem muito inteligente, do estilo Mendes. Valeu pelos elogios. Eduarda, é Duda. O que Obrigada. dizer para essa galera que está na procrastinação? Para essa galera que está desanimada, para essa galera que jogou a toalha, que perdeu as esperanças. O que é que a gente pode dizer para esse pessoal, para a gente finalizar a nossa live? Eu acho que é justamente aquela questão que eu falei naquela hora, para a dúvida de Diogo. Você olha para uma criança, se ela não se inspirar em você, se você não é exemplo para ela, se você não é um bom exemplo, se uma criança, ao lhe ver, ela não vai querer, assim, quando crescer, ser como você, de uma certa forma, você tem que pensar que você não está agindo da melhor forma. Então, aí, é necessário você mudar e pense numa coisa. É o seu futuro. Eu já estava falando isso com a pessoa. É o seu futuro que está em jogo. É a sua vida é a sua vida futura. E se você pensa em constituir uma família um dia, é a sua família futura que você está pensando que vai depender desse seu estudo de hoje, desse seu esforço um pouquinho a mais hoje. E se você também não tem tanta vontade, inicia tipo, só 3 dias na semana e pouco a pouco você vai aumentando que você chega lá. Pois é, pois é. Duda, antes do agradecimento final, deixa eu só lembrar para a galera, não é, que a gente vai ter um papo quarta-feira com Deise L, falando sobre o curso de Direito. Na quinta-feira, a gente vai ter com Luiz Eduardo, falando sobre bacharelado e licenciatura em Química, mais exatas nesta semana. Sábado, a gente vai conversar com Vanessa, aluna do terceiro ano. Por que no sábado? Porque na segunda-feira que a gente tentou fazer a live, a internet não deu certo, a gente remarcou. Próxima segunda-feira o papo vai ser com Emily, uma aluna do terceiro ano lá aderente. E aí, quando for nas próximas semanas, a gente vai ter aqui agronomia com Abraão, medicina veterinária com Emily, que está aí acompanhando, psicologia com Thaisa, fisioterapia com Aleph e letras. E umas dicas de redação com Renata no dia 21. Beleza? Dicas mesmo, porque ela trabalha com redação e ela vai aqui. Eu já disse a ela, além de tu contar um pouco da tua história, tu vai dar também umas aulinhas para a galera que estiver acompanhando. Duda, muito obrigado. Eu queria Eu que mesmo dizer agradeço. assim, que eu estava muito na ansiedade, porque eu via que tu também estava muito ansiosa. Eu dizia assim, meu Deus, essa live tem que dar certo. E deu. Muito, A internet não caiu. Tu fosse graças a brilhante Deus. na defesa do teu sonho e nas estratégias de estudo. Que eu acho que o interessante da live é a gente saber como é que vocês estão se comportando durante esse tempo de pandemia, mas também de passar para a galera um pouco de esperança e um pouco de certeza, de não desistir.
Eu te agradeço. Não é porque tu não desistisse pela escola ou pelos professores, não. É que tu não desistisse de tu. O importante é isso, é a pessoa não desistir da pessoa, não é? E eu me orgulho por hoje ter conversado